No coração de Brasília, o Supremo Tribunal Federal se ergue como símbolo da justiça brasileira. Mas, nas últimas décadas, esse mesmo tribunal deixou de ser apenas guardião da Constituição para assumir um protagonismo político sem precedentes. O que começou como intervenções pontuais em momentos de crise, hoje se tornou uma rotina de decisões que ultrapassam os limites do texto constitucional. Julgamentos que moldam a política, restringem liberdades e reescrevem leis sem passar pelo Congresso. A toga substituiu o voto. Ministros transformaram suas cadeiras em tribunais, suas decisões em decretos e suas interpretações em ordens com força de lei. Enquanto isso, críticas de juristas, acadêmicos e antigos defensores do judiciário se acumulam. A separação entre os poderes tornou-se porosa e a liberdade de expressão, outrora garantida pela Carta de 1988, encontra hoje sua maior ameaça dentro das paredes do tribunal que deveria protegê-la. O Supremo Tribunal Federal foi criado com a Proclamação da República em 1891, inspirado no modelo norte-americano de Corte Suprema. Desde o início, sua função era clara: zelar pela Constituição e atuar como guardião da ordem jurídica nacional. Não é função do STF governar, legislar ou promover políticas públicas, mas sim assegurar que os demais poderes atuem dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Essa concepção baseava-se no princípio da separação dos poderes, um dos pilares do constitucionalismo moderno, consagrado tanto por Montesquieu quanto pela tradição republicana ocidental. Nos primeiros anos da República, o STF manteve uma atuação contida, reservando-se à análise de questões estritamente constitucionais. Era uma corte técnica voltada para o direito, a lei e as disputas políticas do momento. Durante a Era Vargas, a ditadura militar e o regime democrático pós-1988, o Supremo enfrentou desafios, mas ainda preservava sua função precípua de intérprete último da Constituição. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o STF passou a gozar de amplos poderes. A nova Carta Magna conferiu ao tribunal a função de Corte Constitucional com o poder para julgar ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias, mandados de segurança, habeas corpus, entre outros mecanismos de controle. Esse arcabouço, ele garantiu ao Supremo uma função central no Estado democrático de direito, mas também abriu espaço para interpretações elásticas de suas competências. Durante os anos 1990, o tribunal ainda mantinha uma postura técnica com ministros de perfil mais reservado. As sessões eram longas, mas pouco acompanhadas pela opinião pública. Não havia transmissões em tempo real, nem a cultura do espetáculo judicial. Essa realidade começou a mudar no início dos anos 2000. Com a ascensão de governos mais polarizados, como os governos de Lula e depois de Dilma Rousseff, o STF ele foi gradativamente inserido no debate público como ator relevante. As transmissões das sessões pela TV Justiça ampliou a visibilidade dos ministros e também aproximou o tribunal do cotidiano da população. Mas esse novo protagonismo trouxe consequências. A corte passou a atuar não apenas como árbitro, mas como um agente político. A partir de 2007, com o julgamento do Mensalão, a Ação Penal 470, o Supremo deu início a uma nova fase. Pela primeira vez, políticos poderosos, incluindo parlamentares da base do governo, foram condenados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Joaquim Barbosa, então relator do caso e mais tarde presidente da corte, tornou-se figura central na mídia e símbolo de um judiciário atuante. Foi um marco, mas também um divisor de águas. A partir dali, a lógica do tribunal começou a se transformar. Os ministros passaram a ser tratados como personalidades públicas. Suas decisões elas ganharam peso político e a corte, aos poucos, começou a expandir a sua influência para além das funções judiciais. A atuação durante a Operação Lava Jato consolidou esse novo papel. O STF passou a julgar figuras centrais da política nacional,
ao mesmo tempo em que se via criticado por decisões que alguns viam como lenientes com certos réus e excessivamente severas com outros. No entanto, foi no pós-2018 que essa mudança se acelerou. A crescente polarização política, os conflitos institucionais e o avanço das redes sociais criaram um ambiente em que o STF se viu como o último bastião da estabilidade institucional. A Corte passou a legislar por meio de decisões, impor limites à atuação do Congresso e do Executivo e intervir em questões morais, políticas e até culturais. A atuação deixou de ser apenas constitucional e passou a ser, segundo muitos juristas, militante. A Constituição de 1988 não outorgou ao STF a função de moderador político. Ela definiu com clareza os seus limites, interpretar a lei, proteger os direitos fundamentais e zelar pela harmonia entre os poderes. Mas, ao ultrapassar esses marcos, o Supremo transformou a sua imagem e sua função, sendo hoje apontado por críticos como um tribunal que, longe de guardar a Constituição, a reinterpreta conforme seus próprios critérios. O resultado é uma crise silenciosa na República. Um conflito institucional de baixa intensidade, mas com efeitos profundos. E para entender como isso se agravou, é preciso olhar para os grandes julgamentos da era moderna e como eles moldaram esse novo STF. A ação penal 470, mais conhecida como Julgamento do Mensalão, marcou uma guinada na história do Supremo Tribunal Federal. Julgado entre os anos 2007 a 2012, o caso envolveu um esquema de compra de apoio parlamentar durante o primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O escândalo, ele abalou as estruturas do poder político em Brasília e levou à condenação de deputados, empresários, e também de dirigentes partidários, algo até então inédito na história recente do país. Na época, o relator do processo, o então ministro Joaquim Barbosa, ele ganhou notoriedade pela condução firme e também pela defesa da punição aos envolvidos. Sua postura energética e o seu embate direto com figuras como José Dirceu projetaram o Supremo a um novo patamar de visibilidade. Pela primeira vez, um julgamento no STF foi acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros. O tribunal, até então discreto e técnico, ele passou a ter destaque na arena pública. Esse novo protagonismo foi reforçado anos depois com a chegada da Operação Lava Jato, deflagrada em 2014. A operação revelou um esquema sistêmico de corrupção envolvendo empreiteiras, diretores da Petrobras e diversos políticos de diferentes partidos. O Supremo, por ser responsável pelos processos que envolviam parlamentares e autoridades com foro privilegiado, tornou-se peça central na condução de ações penais e também de decisões que impactavam diretamente o cenário político nacional. Ao longo dos anos, o STF foi instado a tomar decisões complexas, muitas vezes sob intensa pressão da opinião pública e também dos meios de comunicação. Ministros passaram a ser alvos de críticas, elogios e manifestações populares. O ambiente do tribunal deixou de ser puramente jurídico e tornou-se, de maneira crescente, político e simbólico. Algumas decisões importantes da Corte, nesse período, foram vistas como emblemáticas. A mais lembrada talvez seja a que autorizou a prisão de condenados em segunda instância em 2016, com votos decisivos de ministros como Teori Zavascki e Edson Fachin. A medida, na época, ela foi apontada como fundamental para manter o avanço da Lava Jato, pois permitia que réus condenados por tribunais de apelação começassem a cumprir pena, mesmo antes de esgotados todos os recursos. A decisão, ela foi mais tarde revertida em 2019, reabrindo o debate jurídico e político sobre a execução da pena. Durante esse período, o STF também enfrentou desafios institucionais. O impeachment de Dilma Rousseff em 2016, os embates entre Ministério Público e o Congresso, as delações premiadas e os acordos de colaboração criaram um novo ambiente de tensão. O tribunal, por vezes, atuava como mediador, em outras como juiz das disputas constitucionais. E, em diversas ocasiões,
como árbitro de última instância sobre a própria moralidade da política. Com o avanço da Lava Jato, a Corte se viu diante de um dilema: preservar os princípios constitucionais ou atender ao clamor por justiça. Algumas decisões, como a condução coercitiva de investigados, a divulgação de delações e também o levantamento de sigilos, foram criticadas por setores do direito como abusos processuais. Ao mesmo tempo, parte da sociedade via no STF a última barreira contra a impunidade. A morte trágica do ministro Teori Zavascki em 2017 e a posterior nomeação de Alexandre de Moraes para o seu lugar acentuaram uma mudança de perfil na composição da corte. Com a chegada de novos ministros, o Supremo passou a adotar uma postura mais cautelosa em relação à Lava Jato, revisando decisões anteriores e anulando sentenças da operação, como nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Em 2021, o tribunal declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e anulou as condenações do petista, restabelecendo seus direitos políticos e permitindo a sua candidatura nas eleições de 2022. Essas decisões marcaram uma ruptura. O STF deixou de ser apenas um coadjuvante no combate à corrupção e passou a ser acusado por críticos de atuar como agente de contenção da Lava Jato. A alegação era de que, ao revisar sentenças, relativizar provas e também modificar entendimentos anteriores, o Supremo estaria protegendo interesses políticos e minando a operação que revelou os maiores escândalos da história do país. Ao longo desse período, um novo vocabulário começou a se tornar comum entre ministros e jornalistas: judicialização da política, ativismo judicial e protagonismo institucional. Essas expressões resumem um movimento em que o STF deixou de apenas interpretar a Constituição e passou a ditar rumos da política nacional, com efeitos diretos sobre eleições, candidaturas, políticas públicas e até a liberdade de imprensa e também de expressão. Foi nesse ambiente de tensão, visibilidade e poder crescente que se consolidou o STF como um dos principais atores da República. Mas esse novo papel, ele não veio sem consequências. Ele abriu caminho para uma nova fase, marcada por censura, controle de informações e também decisões que atravessam a linha tênue entre o jurídico e o político. A transição do Supremo Tribunal Federal de Corte Constitucional para protagonista da cena política se intensificou de forma dramática com a instauração do inquérito 4781 em março de 2019. Apelidado por juristas como o Inquérito do Fim do Mundo, esse procedimento marcou um divisor de águas na história institucional do tribunal. Pela primeira vez, o próprio STF instaurava, sem provocação externa, um inquérito sigiloso para apurar ameaças, ofensas e também supostas fake news contra os seus ministros. A decisão de abrir o inquérito foi tomada de forma inédita pelo então presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, e designou Alexandre de Moraes como relator da mesma. A medida gerou controvérsias imediatas. Diversos juristas e entidades jurídicas apontaram que o Supremo estaria violando o princípio da imparcialidade ao acumular as funções de vítima, investigador e também de julgador dentro do mesmo processo. A Procuradoria-Geral da República, na época sob a chefia de Raquel Dodge, chegou a pedir o arquivamento do inquérito, que foi recusado pelo relator. O inquérito das fake news inaugurou um novo tipo de atuação do STF: ativa, repressiva e sem limites claros de atuação legal. Sob a justificativa de proteger as instituições democráticas contra ameaças virtuais, o tribunal passou a determinar buscas e apreensões, bloquear contas em redes sociais, suspender perfis e até prender cidadãos sem o devido processo legal ordinário. Entre os alvos estavam ativistas, influenciadores, empresários, jornalistas e até parlamentares, todos críticos da atuação da Corte. A ausência de critérios objetivos e também a falta de transparência das decisões alimentaram a sensação de arbitrariedade. Ao mesmo tempo, o Supremo passou a usar conceitos vagos como discurso de ódio, ataques às instituições
e perigo à democracia, para justificar ações de censura prévia e restrições à liberdade de expressão. Medidas excepcionais, como a proibição de publicações em redes sociais ou o banimento de contas, passaram a ser normalizadas. A repercussão internacional não demorou. Entidades como a Human Rights Watch e a Repórteres Sem Fronteiras e também a Artigo 19 manifestaram preocupação com os rumos da liberdade de imprensa no Brasil. O relator da ONU para a Liberdade de Expressão, David Kaye, também expressou em 2020 reservas quanto à ampliação do escopo do inquérito. Para ele, o uso de censura para proteger instituições contraria os princípios democráticos. No plano interno, nomes respeitados do direito constitucional alertaram para os riscos. O jurista Ivens Gandra da Silva Martins, ele declarou em entrevista que, abre aspas, o Supremo foi longe demais, fecha aspas, e que a Corte passou a atuar como um órgão de exceção. Já o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, ele afirmou que decisões que envolvem liberdade de expressão devem ser tomadas com máxima prudência para não abrir precedentes perigosos. A politização do discurso jurídico se aprofundou durante o processo eleitoral de 2022. O STF, por meio de decisões monocráticas e ações coordenadas com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, passou a atuar diretamente na regulação de conteúdos online. Postagens, vídeos e declarações de candidatos e também apoiadores foram removidos por ordem judicial. Em alguns casos, houve censura antes mesmo da publicação, em clara violação do artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que veda qualquer tipo de censura prévia. O caso da suspensão de canais como o Terça Livre e também a ordem para bloquear perfis de jornalistas críticos, mesmo no exterior, demonstrou o alcance extraterritorial que o STF passou a reivindicar. Essa postura chamou a atenção de parlamentares norte-americanos que passaram a questionar em audiências do Congresso dos Estados Unidos os métodos utilizados pela justiça brasileira contra a liberdade de expressão. Ao justificar suas ações, ministros do Supremo passaram a utilizar um novo vocabulário. Frases como democracia militante ou liberdade responsável foram usadas para explicar restrições. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a afirmar em conferência internacional que as redes sociais estão destruindo a democracia e que era necessário regular o ambiente digital para proteger o processo democrático. Na prática, o Supremo se investiu da função de moderador da opinião pública, tornou-se juiz do discurso, árbitro da verdade e censor de ideias. O impacto dessa transformação é profundo e também preocupante. Hoje, há um temor real entre comunicadores, parlamentares e cidadãos comuns ao se manifestarem publicamente. A incerteza jurídica e a possibilidade de punições sumárias criaram um ambiente de autocensura incompatível com a tradição democrática brasileira. A liberdade de expressão, que deveria ser ampla e restrita e garantida pelo Supremo, passou a depender da interpretação subjetiva de ministros. E essa nova realidade impõe uma pergunta inevitável: até onde vai o poder da Corte? Na sequência, vamos procurar responder essa questão analisando os limites legais do Supremo, as críticas de juristas e também as alternativas institucionais para restaurar o equilíbrio entre os poderes. A força de qualquer tribunal constitucional reside na confiança de que ele se mantém dentro dos limites da lei e também da Constituição que jurou proteger. Quando essa confiança é rompida, abre-se um precedente perigoso, o da autoridade acima do ordenamento jurídico. É nesse ponto que inúmeros juristas brasileiros e também observadores internacionais, eles começaram a se debruçar sobre o papel atual do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir da última década. Com a escalada de decisões sem base legal explícita e a crescente interferência em competências do Legislativo e do Executivo, começaram a se multiplicar manifestações de preocupação sobre os rumos da Corte. O jurista Miguel Reale Júnior, por exemplo, foi contundente ao afirmar que
o STF, ele abandonou a função de ser o guardião da Constituição para se tornar uma instância política com agenda própria. Para ele, o tribunal passou a funcionar mais como uma assembleia de notáveis do que como uma corte de justiça. Também o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Carlos Veloso, alertou em entrevistas recentes que a Corte precisa urgentemente se reencontrar com sua função constitucional. Veloso, que presidiu o STF entre 1999 e 2001, enfatizou que o papel do tribunal deve ser o de intérprete da lei e não de legislador informal, nem também de interventor em políticas públicas ou decisões de Estado. Esse desvio institucional, segundo alguns analistas, se agravou pela ausência de freios internos e pela concentração de poder em decisões monocráticas. Hoje, é comum que um único ministro suspenda leis aprovadas pelo Congresso Nacional e determine ações policiais e bloqueie contas de parlamentares ou até mesmo interfira em nomeações do Executivo. Ainda que o regimento interno do STF permita tais medidas em caráter liminar, a banalização de tais decisões compromete o princípio da colegialidade e afasta o tribunal de seu papel republicano. Além disso, o Supremo passou a atuar como uma instância política permanente, interferindo em temas que tradicionalmente pertencem à sociedade ou ao parlamento. Questões como descriminalização das drogas, aborto, identidade de gênero, regulação das redes sociais, regras eleitorais, composição de comissões parlamentares e até a criação de novas interpretações sobre racismo e fake news passaram a ser decididas por maioria simples entre 11 ministros não eleitos. Para o constitucionalista Lênio Streck, crítico das interpretações utilitárias da Constituição, o Supremo caminha para um terreno perigoso ao legitimar o que chama de hermenêutica de conveniência. Ele argumenta que decisões que ignoram os princípios de legalidade, tipicidade e devido processo legal, ainda que bem intencionadas, abrem espaço para arbitrariedades jurídicas. Outro ponto que tem gerado intensos debates é a ausência de mecanismos efetivos de responsabilização dos ministros da Corte. A vitalicidade no cargo, a inexistência de prazo de mandato e a dificuldade de instaurar processos de impeachment contra magistrados do Supremo tornam o cargo praticamente inatingível. Na prática, isso cria um cenário de poder absoluto, sem contrapeso, exatamente o que a separação dos poderes buscava evitar. Em diversas democracias modernas, tribunais constitucionais têm limitações temporais para os seus membros, colegialidade obrigatória para decisões sensíveis e submissão ao controle externo. No Brasil, no entanto, o Supremo tornou-se, na visão de muitos, uma instituição autônoma em excesso, sem mecanismos eficazes de controle interno ou externo. Isso contribuiu para que alguns ministros passassem a tratar a Corte como propriedade pessoal. A fala recente do ministro Alexandre de Moraes, referindo-se ao STF como meu tribunal, foi simbólica nesse sentido e também repercutiu com intensidade. Há iniciativas em andamento no Congresso Nacional para alterar esse quadro, propostas de mandato fixo para ministros, retorno da exigência de sabatina efetiva, restrição a decisões monocráticas e também revisão do poder de instaurar inquéritos de ofício estão em discussão. No entanto, todas enfrentam resistência, tanto por parte da própria Corte quanto de setores do governo e da mídia, que enxergam no Supremo uma garantia de contenção ao que chamam de ameaças antidemocráticas. O paradoxo, ele é evidente. Um tribunal criado para defender a democracia agora é acusado de restringi-la. A fronteira entre autoridade e autoritarismo se torna tênue quando os freios institucionais não funcionam. E o que se observa hoje é uma crescente erosão da confiança pública em uma das instituições mais importantes da República. O caminho de volta à normalidade institucional exigirá coragem política, lucidez jurídica e pressão cívica. O Supremo, ele precisa ser resgatado de si mesmo, precisa reencontrar a sua missão original antes que a toga se torne símbolo de silêncio e não mais de justiça. O Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, uma das instituições mais importantes da democracia brasileira. Sua missão é nobre:
proteger os direitos fundamentais, garantir o cumprimento da Constituição e atuar como última instância da justiça. No entanto, a trajetória recente da Corte revela uma transformação preocupante. Aquilo que deveria ser um equilíbrio técnico e imparcial se converte, aos olhos de muitos, em uma instância de poder sem freios. A censura disfarçada de combate à desinformação, as decisões monocráticas com efeitos nacionais, a perseguição seletiva de opiniões e também o uso político do judiciário criaram um ambiente de instabilidade institucional. O medo substituiu o debate. O silêncio passou a ser, para muitos, a única forma de se proteger. E não se trata de atacar o Supremo nem de enfraquecê-lo. Ao contrário, trata-se de resgatá-lo, de exigir que retorne à sua função legítima, de lembrar que nenhum poder é absoluto e que toda autoridade, por mais elevada que ela seja, ela deve estar subordinada à lei. Os alertas feitos por juristas, intelectuais e até por ex-ministros do próprio STF devem ser ouvidos com seriedade. Restaurar a confiança nas instituições exige transparência, limites e também respeito à Constituição. O futuro da liberdade no Brasil depende, em grande parte, da capacidade de impedir que o poder se concentre onde não deveria estar. Bom, se você valoriza o debate, a verdade dos fatos e o compromisso com as liberdades fundamentais, eu te convido a acompanhar de perto essa jornada. Aproveite para se inscrever aqui no canal Impávido Colosso, deixar aí o seu like e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem precisa entender o que está em jogo no Brasil de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.